Esta semana definitivamente ficou claro que João Lourenço nunca imaginou a possibilidade, o sonho, a quimera, a fantasia de um dia deixar o poder. Ele considera a saída da presidência uma imaginação fantasmagórica, uma quimera, um sonho irrealizável. Vai continuar no poder, custe o que custar. Ele percebeu que não conseguiu. E então o poder vai servir de escudo, de couraça, o poder vai servir. Ele está refém do próprio poder, porque é a única coisa que lhe resta. Ele conhece o inferno que infligiu a José Eduardo dos Santos com a ajuda da sua facção MPLA, que é a facção mais falsa do continente africano, talvez do mundo. O MPLA é o partido mais falso, o mais mentiroso, o mais manipulador e que não tem militantes. Todos eles são interesseiros, uma espécie, eu digo de forma mais agressiva, de prostituição política. E o presidente João Lourenço, conhecendo a falsidade da sua facção, sabe que no dia que ele perder o poder, vai ser amordaçado. E na dimensão pior que o José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos formou gerações de generais, gerações de comissários, gerações de governadores, gerações de ministros, gerações de empresários. José Eduardo dos Santos construiu praticamente o MPLA. Desde 1979 até 2017, José Eduardo dos Santos ficou no poder muito tempo. 38 anos. Não havia nenhum militante do MPLA, nenhum dirigente governamental que não deve esse favor ao José Eduardo dos Santos. Mal os dos Santos saiu do poder, foi pisoteado, foi transformado em velho trapo. Inclusivamente, vocês estão lembrados quando o João Lourenço até mandou para a casa do José Eduardo dos Santos a empresa de eletricidade com fatura na mão, a ir cobrar luz ao José Eduardo dos Santos para ser mesmo bem humilhado. Chegou num ponto em que nem tinha meios para viajar. Foi o ditador da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, que teve que apoiar José Eduardo dos Santos. Aquela miséria que João Lourenço votou contra o seu mentor, que lhe arrancou da vida de soldado das Fápulas para presidente da República, com uma trajetória qualitativa totalmente duvidosa. Então ele sabe que lhe espera dias difíceis. Por esta razão, não quer arriscar selecionar um de seus abutres, porque todos os dirigentes do MPLA são abutres. João Lourenço sabe disso. Um dia que ele selecionar um abutre para ficar no lugar dele, ele será a primeira vítima da escolha dele. É isso que estaria a tirar sono, é isso que estaria a apoquentar, é isso que estaria a causar sofrimento. E esta semana ele gaguejou de forma penosa, de forma deplorável. Ele a titubear o nome de estatuto, etc., porque nem sequer está a conseguir construir um argumento que justifique a permanência dele no poder. Só mete pena. Está ladeado dos seus amigos abutres. O partido MPLA é partido de milhões, mas são milhões de abutres que têm as unhas assim afiadas para abocanhar dinheiro, abocanhar poder e amordaçar o seu chefe quando não tiver mais poder de decisão sobre quem deve ter dinheiro. É assim, a realidade é esta. E isto, para nós que estamos a assistir de camarote, ficamos felizes, porque cada um colhe o que semeou. Quem semeia vento, colhe a tempestade. O presidente João Lourenço não teve uma trajetória que o fizesse um bom presidente.
foi promovido por um ditador, o primeiro ditador Agostinho Neto, depois o ditador José Eduardo dos Santos, e ele não tinha nenhuma escola que lhe tornasse um presidente melhor. Mas o contexto democrático do mundo, o contexto de direitos humanos do mundo devia iluminar a consciência dele e ser diferente. Não aproveitou. João Lourenço eu o comparo com o Alassane Ouattara. O Alassane Ouattara, o atual presidente da Costa do Marfim, ele chegou no poder como um revolucionário, aquele que deveria mudar tudo. Durante muitos anos, a Costa do Marfim foi liderada pelo presidente Félix Houphouët-Boigny. O presidente Félix Houphouët-Boigny, para quem acompanhou a trajetória, era quase o pai da UNITA. Então a Costa do Marfim, durante muitos anos, era o segundo lar dos dirigentes e do povo da UNITA. Todos estamos lembrados que em 1992 o presidente Dr. Jonas Malheiro Savimbi, presidente da UNITA, ele desfilava num buengue sofisticado, quer em Angola, quer em outras capitais da Europa. Aquele buengue era sempre proporcionado pelo presidente Félix Houphouët-Boigny. E o presidente Félix Houphouët-Boigny até disponibilizou o avião que foi a Jamba buscar os presos políticos que eram cubanos e lhes levar até em Cuba, entregues juntamente com os cumprimentos de Jonas Savimbi ao Fidel Castro, como cortesia. Então o MPLA tinha muito ciúme da relação que a UNITA nutria com o presidente Félix Houphouët-Boigny e a sua Costa do Marfim. Quando o presidente Laurent Gbagbo fez tudo por tudo para derrubar o regime construído pelo Félix Houphouët-Boigny, o MPLA viu ainda no Laurent Gbagbo alguma esperança da UNITA, então não apoiou. Uma guerra, uma insurreição militar fez com que o Laurent Gbagbo, depois de 10 anos no poder, saísse. Entrou o Alassane Ouattara. O Alassane Ouattara, que veio como revolucionário, como o Messias, o Redentor, transformou a Costa do Marfim numa nova ditadura. É assim o João Lourenço. Ele veio como revolucionário, mas transformou o país numa ditadura ainda pior do que a anterior. E é isto que faz com que esses líderes tenham medo de sair do poder, porque olham para trás, não conseguiram construir. Olham para trás, parece que estão a acenar para ele, a dizer, vem, chegou a nossa vez da vingança. Então o presidente está a viver esse sofrimento